Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do dólar. Vamos ver primeiro o dólar contra o mundo inteiro, que é o DXY, o índice do dólar. E vamos ver depois o dólar contra o real brasileiro, que é o que mais interessa a maioria de vocês. Mas nada aqui é recomendação de investimentos, a única recomendação é que você opere pelo BTG Pactual. No BTG Pactual você consegue operar mini dólar, mas você também consegue se dolarizar. Então você consegue ter uma carteira dolarizada pelo BTG Pactual. Se você ainda não tem conta, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, vamos falar agora do dólar, chama a vinheta. Vou começar pelo DXY, gráfico mensal, lembrando que o DXY é o índice do dólar, ou seja, ele é o dólar contra o mundo, contra os países desenvolvidos. Basicamente é uma cesta com 6 moedas, o que tem mais peso é o euro. A gente tem libra esterlina, tem iene japonês, tem franco suíço. É um cálculo que compara o dólar contra essas moedas. Se esse gráfico está caindo, o dólar está se desvalorizando no mundo. Então, assim, quando o dólar cai, a gente não tem que olhar só contra o real. A gente tem que ver se é um movimento global de desvalorização, de enfraquecimento do dólar, ou se é um movimento aqui interno do nosso país. Então a gente começa vendo DXY, depois a gente vai analisar o dólar contra o real brasileiro. Bom, começando aqui a análise do gráfico mensal, a primeira coisa que eu me pergunto é, cadê o topo anterior, cadê o fundo anterior? Que é a partir disso que eu vou determinar qual é a tendência desse gráfico. Então, a gente vê aqui que deixamos esse topo mais alto que o topo anterior. E a gente estava acima da média móvel, dois fundos aqui, ó, na mesma altura, mas estava ameaçando engatar uma tendência de alta porque ele rompeu o topo anterior. Só que o que aconteceu depois? O que aconteceu é que a gente corrigiu, entrou um movimento corretivo no dólar, depois de toda essa alta que a gente viu, ó, o DXY saindo dos 100 mil pontos até chegar nos 110 mil pontos, entrou uma correção e passou de 61,8. Não é o fim do mundo, talvez ainda possa subir, mas é muito ruim que não tenha segurado na retração de 61,8. A tese deixa de ser puxou, corrigiu, rompeu e passa a ser o seguinte, porra, não segurou na 61,8, vai ver se negócio vai deixar um topo mais baixo do que o topo anterior e aí sim o dólar vai estar numa tendência de baixa, como aconteceu, ó, no passado, topos e fundos descendentes abaixo da média móvel. E teve movimentos aqui, ó, 2001, olha só como o negócio durou muito tempo, que foi aqui que a gente teve, ó, crise. Então, se esse candle fechar acima da retração de 61,8, é um excelente sinal. A gente pode ter conseguido segurar esse movimento de baixa aqui do DXY. Mas, por enquanto, está indicando que a gente pode testar os 100 mil pontos. E se isso acontecer, se o DXY testar os 100 mil pontos, a gente vê o dólar se enfraquecendo assim no mundo, isso dá espaço para o real se valorizar bastante. E é por isso que eu vou mostrar ali que já se fala em dólar a R$ 5,50 aqui no Brasil. Mas antes de ir para o real brasileiro, vamos ver aqui o gráfico semanal do DXY. No semanal do DXY, a gente está vendo uma tendência de baixa, tá? Então, olha só, a gente tem topos e fundos descendentes, estamos bem esticado da média móvel aqui, inclusive. Então, assim, a gente pode ter, no curto prazo, uma valorização do dólar. Então, no gráfico semanal, toda a alta que a gente vê aqui no DXY pode sair dos 103 mil pontos e chegar nos 106 mil pontos e ainda assim continuar numa tendência de baixa no gráfico semanal. Então a gente tem espaço aqui para os vendedores realizarem, tem espaço para o dólar subir no curto prazo, mas a nível de gráfico semanal, o DXY está numa tendência de baixa. Aqui no nosso índice de força relativa, a gente está vendo que a gente está trabalhando abaixo do nível de equilíbrio, o momentum do mercado está com os vendedores, mas você vê que o dólar, quando ele chega aqui ao DXY, gráfico semanal, quando ele chega aqui no patamar do 30, mostra-se no passado, né, nada é garantia em renda variável, mas no passado mostra-se que é um momento excelente para você pegar e simplesmente dolarizar teu patrimônio. Olha isso aqui, ó, sempre que o negócio vai lá, pode sangrar um pouquinho, mas no final, no longo prazo, se converte em um fundo histórico isso. Então assim, vamos entender que eu não tô falando aqui de pegar a faca caindo, tem muito vídeo no canal que eu mostro que eu sou contra isso, eu só tô falando que se o IFR chegar nesses níveis, a gente começa a procurar padrão altista para comprar. Ah, agora eu entendi! Então isso não é pegar a faca caindo, não é que eu vou chegar aqui, tá caindo, eu vou botar uma ordem limitada de compra, sabe, no dólar, que dá para operar, tá? O DXY, existem derivativos para você operar o DXY. Mas beleza, vamos ver aqui o que todo mundo quer ver agora, que é o que? É o real brasileiro. Então eu vou botar aqui o USD BRL, mas a melhor forma de você operar dólar aqui do Brasil e lucrar com as oscilações do dólar, definitivamente é operando o mini dólar futuro. Com o mini dólar futuro, você consegue depositar um pequeno montante de dinheiro e movimentar um capital muito maior do que o que você depositou. O risco é grande também, mas você consegue de fato fazer muito dinheiro em cima de pouco dinheiro operando
negociando o mini dólar futuro pelo BTG Pactual, o maior banco de investimentos do Brasil. Então abre sua conta no BTG quando acabar esse vídeo, vai ter um link aqui embaixo. Estamos agora no gráfico mensal do dólar contra o real brasileiro. Então a gente está sendo negociado no momento da gravação desse vídeo a 5,64. Vamos lembrar aqui o que aconteceu aqui recentemente, né? Em julho de 2023, a gente deixou esse fundo aqui e construímos um pivô de reversão. Esse fundo foi levemente mais alto que esse, rompemos o topo, fomos acima da média móvel, e aí sim a gente viu o dólar se valorizando muito frente ao real, ou seja, o real se desvalorizando, e a gente viu um movimento que saiu do 4,70 até o 6,30. Então eu vou marcar aqui a máxima histórica do dólar contra o real brasileiro, que é no 6,31, e vamos entender o seguinte: todo esse ciclo, se ele for buscar as retrações dele, a gente teria espaço facilmente, ó, é um suspiro pro dólar ser negociado ali nos 5,50. Então não é recomendação de investimentos, tá? O dólar é extremamente difícil. O dólar foi criado para fazer os economistas e os analistas passarem vergonha tentando fazer previsão. Então são muitas variáveis macroeconômicas que envolvem ali, que impactam na oscilação do dólar e na direção dele no curto, médio e longo prazo. Então assim, eu não tô falando que vai chegar a 5,50 com certeza, eu tô só fazendo aqui a minha análise técnica. Faça a sua própria análise técnica e dá logo um soco no botão do like. Caraca, deixa de ser mão de vaca de like. Então a gente tem aqui a retração de 50%, que fica exatamente na casa dos 5,50. Tem uma média móvel passando ali, ó. Então dificilmente ele viria num tiro só buscar a retração de 61,8. Agora, o DXY, a gente viu que pode lá cair, buscar os 100 mil pontos, né? Se ele não segurou na retração de 61,8, pode segurar lá nos 100 mil pontos o DXY. Então, o DXY se desvalorizando forte, isso que abre espaço aqui pro dólar se desvalorizar também frente ao real, já que é um movimento global. Então o DXY é contra países desenvolvidos, o Brasil é um país emergente, mas esse movimento do dólar, ele tá ali se enfraquecendo no mundo inteiro, não só contra os países desenvolvidos, que é a sexta do DXY, mas tá se desvalorizando também o dólar contra muitos países emergentes. A gente deixou aqui um micro pivô de baixa, então observa só, a gente desvalorizou, depois a gente fez um pullback e voltou a se desvalorizar. Então, de certa forma, a gente já está desconstruindo essa tendência, tá? É um micro pivô, mas a gente ainda está acima aqui, ó, acima da média móvel. Ainda estamos aqui, ó, respeitando as retrações. Então, por enquanto, ainda há esperança pro dólar, né? Pro Brasil tá excelente esse movimento. Pro Brasil é bom, tá? Que o dólar se enfraqueça. Só que vamos entender que o dólar aqui, o real se valorizando, ele não é mérito do Brasil. É porque o dólar tá se enfraquecendo no mundo inteiro. Então, assim, não é mérito nosso, tá? Que esteja acontecendo isso com o real brasileiro, essa valorização do real. Beleza, vamos olhar o gráfico semanal. O gráfico semanal tá perdendo o fundo. Olha só, perdendo o fundo anterior, depois de ter deixado um topo mais baixo que o topo anterior. Estamos abaixo da média móvel, violando nesse exato momento o fundo. Tem muito espaço para esse negócio vir no 5,50. Então, a pernada de tendência que a gente estava traçando a retração, quando a gente estava olhando o gráfico mensal, era essa aqui, ó. Toda essa pernada aqui. Então, se violar o 5,50, teria espaço para vir na retração de 61,8. Mas a gente viu que tem uma média móvel do gráfico mensal, ela tá passando bem aqui, ó. Então, ela tende a fazer um suporte muito forte, tá? Uma boa notícia aqui pro dólar, para quem torce pela alta do dólar, é que ele não deixou divergência, tá? Então, quando deixa divergência e começa a cair, é muito mais grave, porque quanto maior o número de divergências, maior a fraqueza técnica desse mercado. Então, uma tendência de alta como essa que a gente viu, se ela deixa uma divergência e depois o mercado reverte, é aí que a gente fica muito mais pessimista. Não estava fraca essa tendência, não deixou divergência, mas de fato agora o nosso indicador de momentum tá ali abaixo do nível de equilíbrio, momento com os ursos do mercado. Então, já que o gráfico semanal do dólar contra o real brasileiro, ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior, violou o fundo e tá abaixo da média móvel de 20, ele tá numa tendência de baixa o dólar. Então, os níveis aqui, além do 5,50, seria o que? O 5,30. Olhando para o passado, de fato, olha só o 5,30 aqui, como é interessante. A gente teve aqui, ó, esse momento, esses fundos aqui, olha só. Aqui quase segurou, oscilou um pouco. Aqui, ó, o pivô de alta que construiu no passado, a cabeça do pivô foi exatamente um teste do 5,30, ó. Então, 5,30, por estar com algumas confluências, olha só aqui, por estar com algumas confluências, esse topo, ó, eu vou deixar ele sinalizado aqui. De fato, são as retrações de Fibonacci, tá? Mas não é só retração, tô olhando aqui pro passado e tem nível de negociação. Não vou começar a traçar, ó, esse aqui
também tem muitos pontos de contato aqui, mas acho que é cedo demais pra gente começar a falar de dólar a 5, tá? Por enquanto, ainda tem o suporte do 5,50 e o suporte do 5,30. Vamos ver o gráfico diário do dólar contra o real brasileiro. No gráfico diário, a gente deixou um micro pivô. Esse movimento aqui, ó, puxou, corrigiu esse candle corretivo e foi lá. Já varou todas as projeções, tá? Então, esse micro pivô aqui já buscou, ó, 161%. Tá exatamente agora, ó, testando 161% do micro pivô que deixou aqui. É um pivô horroroso? É horroroso, mas é um micro pivô. Ou seja, se já bateu aqui os meus 3 alvos, que é a forma que eu opero. Eu sei que tem gente que tem o 4º alvo de Fibonacci, 5º alvo, mas na forma que eu opero são 3 alvos. Como já bateu os 3 alvos do pivô do diário, agora eu só posso me guiar pelos alvos do semanal. Por isso que agora todos os olhos estão no 5,50. Recentemente a gente teve ali no 5,40 uma zona de interesse aqui, olha só. Teve uma alta concentração de ordens de compra. É isso que constitui um suporte na análise técnica. Teve no 5,40 também. Então assim, são números redondos, não tem jeito. O mercado ele liga para número redondo, 5,50 vai fazer suporte, 5,40 e depois a gente viu que no próprio 5,30. Não é sempre que casa não, tá? Mas dessa vez tá casando exatamente ali com os números redondinhos. Voltando aqui pro gráfico diário, ó, a gente foi testar esse topo aqui, não conseguimos nem chegar nele, já veio patada do urso, jogou o mercado para baixo. E perdemos esse fundo do gráfico semanal. Então não tem jeito, pessoal. Aqui, movimento completamente de baixa. Tendência de baixa aqui no dólar. Gráfico diário, gráfico semanal. Só o mensal que ainda tá acima da média móvel de 20. Ainda tem topos mais altos. Mas semanal e diário, tendência de baixa. Qualquer alta que você vê agora no dólar, ó. Se sair do 5,60 e for pro 5,70... é só uma correção, ó. Olha o tamanho dessa queda, subiu um pouco. Você começa a comemorar, é que você ainda não entendeu que isso daí é só uma correção da queda para voltar a cair depois. Nada que é recomendação de investimentos, mas eu recomendo sim que você tenha uma conta no BTG Pactual. O BTG é o maior banco de investimentos da América Latina. É no BTG que você consegue investir e é no BTG que você consegue fazer day trade. No BTG você tem ativos de renda variável, de renda fixa. Você consegue até investir em mercados internacionais pelo BTG Pactual. Tá esperando o quê? Vem pro BTG, o link vai estar aqui embaixo. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.